Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando sala de entrevistas dessa tarde, hoje com a presença da advogada previdenciarista Camila. A gente vai abordar os principais aspectos dos benefícios rurais, discutindo os direitos dos agricultores, dos segurados especiais da pesca, além de oferecer orientações sobre como acessar esses benefícios. A Camila vai fornecer conselhos práticos para nossas famílias telespectadoras que atuam nessas áreas. Sejam muito bem-vinda, Camila. Obrigada, Bruna. Boa tarde aos telespectadores da sala de entrevistas. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Camila, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, então, da tua atuação aqui na região, né? Isso, Bruna. Eu tenho atuado já faz 6 anos como advogada previdenciária. Hoje o meu escritório se divide entre São José do Norte e Rio Grande. Eu atuo muito na área do benefício rural mesmo. Nossa região aqui permeada, né, por agricultores e pescadores. Então, o foco maior do meu trabalho é esse público. E fala pra gente, então, quais são os principais benefícios desse meio. Tanto a área rural quanto a área pesqueira, e na nossa região se assemelha muito, né, as duas atividades. Nós, tanto Rio Grande quanto São José do Norte, temos um grande número de pescadores e agricultores. Os benefícios para esse público é um pouco diferente. Ele tem alguns requisitos um pouco mais brandos, como a idade, né, que vem pela atividade ser uma atividade que traz um esforço físico muito além, né, da atividade urbana. Então, essas benesses, elas são derivado do árduo trabalho, né? É importante a gente dizer que não é um benefício qualquer, ele vem dessa atividade que é realmente muito mais sacrificante. Então, hoje, para aposentadoria, tanto o agricultor quanto o pescador, ele tem que exercer atividade por 180 meses, que é o equivalente a 15 anos. Esse período, hoje, o entendimento da jurisprudência é de que ele não precisa ser um período ininterrupto, ou seja, se aquela pessoa trabalhou lá na infância, junto com seus pais, e reconheceu, por exemplo, 5 anos, e voltou, foi para a atividade urbana e hoje voltou para o campo, para a pesca, se ela exerce por mais 10 anos e complementa a idade, ela pode juntar esses 2 períodos e vai ter seu benefício concedido. Então, são 15 anos de atividade e, no caso da mulher, 55 anos de idade e o homem, 60. E depois tem os benefícios que são pela incapacidade, né? A incapacidade temporária é o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, como a gente chamava, e a aposentadoria por invalidez, que hoje é o auxílio-incapacidade permanente. Então, quem tem direito a esses benefícios, ele tem que comprovar que estava no campo pelo menos por 12 meses, e daí vai passar por uma perícia médica, primeiro no INSS, e no caso daquela pessoa também que teve um acidente de qualquer natureza e ficou com alguma sequela, uma lesão, ela também tem direito ao auxílio-acidente. Esses são os principais benefícios. A aposentadoria por tempo de contribuição, que é muito falado também, houve diversas mudanças com a reforma da Previdência, e esse período de atividade rural do segurado especial, tanto do agricultor quanto da pesca, ele só conta até 91. Então, hoje, muitas pessoas utilizam esse tempo para aposentadoria por tempo de contribuição lá do tempo da infância. E pode ser considerado até 91. A partir de 91, ele pode até ser reconhecido, mas ele tem que ser feito o pagamento mensal, né? Tem que pagar todo esse período que ficou para trás. Camila, tu estava trazendo exemplos, né, de pescadores que trabalharam durante aquele período ali com os pais, né, 5 anos, depois voltaram. E como é feito, né, para ser comprovado esse período? É delicado, né, e traz bastante trabalho. É um trabalho árduo que a gente precisa trabalhar junto com o segurado, principalmente a organização dos documentos. São diversos documentos, não existe um rol taxativo de documentos, existe na lei aqueles documentos que o INSS consegue buscar, e é um rol de documentos, mas que ele não é taxativo. Importante a gente dizer que não é porque a pessoa não tem, daqui a pouco, a ficha do sindicato que ela não vai conseguir o benefício. Ela pode ter outros documentos que traz a informação que o INSS pede. Então, o INSS traz esse rol, mas ele não é um rol que, se a pessoa não tiver qualquer um daquele documento, não vai se aposentar. Não. Traz alguns exemplos pra gente do que a pessoa precisa ter para comprovar.
Eu vou iniciar pela pesca, que é um pouco mais reduzido, né? A pesca, a gente tem o rol de embarcação, né? A carteira de pescador, que daí a pessoa faz junto à colônia de pescadores. Aqui na região é muito exigido as notas, que é para comprovar a comercialização. Importante dizer que em outras regiões nem sempre é exigida a nota da comercialização, mas aqui, pela função da safra do camarão, isso aí é bem exigido pelo INSS. Notas, rol de embarcação, as fichas de colônia. A gente tem o seguro-defeso, que ele acaba também servindo como prova. Então, como todo ano o pescador ele pode pedir o seguro-defeso, o próprio seguro-defeso ele já contribui para que comprove aquele ano. Então, aquele ano que o pescador recebeu o seguro-defeso, muito provavelmente ele vai ser facilmente reconhecido, tá? Na agricultura, esses documentos são mais amplos, porque a gente tem uma vasta possibilidade de como essa pessoa exerceu a atividade rural, né? Sem contar também na vasta produção. Pode ser um produtor de cebola, um produtor de arroz, e cada cultura tem mecanismos diferentes e, por vezes, provas diferentes também. Então, eu vou te exemplificar a cebola, por exemplo, que é o São José do Norte é o maior produtor de cebola da região. Então, a gente tem na terra, né? O comprovante da terra é a matrícula do imóvel, né? E a partir daí a gente verifica em que forma esse agricultor exerceu a agricultura ali. Se ele era o proprietário, é somente a matrícula do imóvel. Se ele tem contrato de parceria, de comodato, de arrendamento, esse contrato também vai valer como prova. Hoje a gente tem que preencher uma autodeclaração rural, então todas essas informações precisam ser apresentadas no INSS, mas serem preenchidas na autodeclaração. Então, todos esses documentos da terra, eles vão ser preenchidos na autodeclaração. Então, além disso, tu vai ter que trazer a comprovação da comercialização também, a nota de produtor, o que as pessoas chamam de um modelo 15. Então, isso vai ter que ser apresentado. Muita gente fala, preciso de 15 notas. Não, tu precisa comprovar 15 anos. Não necessariamente tu vai ter que ter 15, tu pode ter 30, 40, depende da forma como aquela cultura é comercializada. Aí a gente tem as fichas de sindicato, que também são importantes. Antigamente o sindicato ele era responsável pelo preenchimento dessa autodeclaração, hoje não mais. Então a gente tem que trazer a ficha quando tem, mas se não tiver também não é um impedimento. O principal é a documentação da terra e a documentação da comercialização. Mas é importante dizer que o documento para comprovação do tempo rural, eu brinco que a gente tem que fazer um quebra-cabeça, a gente vai montando. Então, nem sempre aquele rol que eu vou falar aqui, ele vai ser, às vezes, o necessário somente ele para comprovar. A gente tem o histórico da educação, né? Onde a criança lá, aos 12 anos, aonde que ela estudava. Se ela estudava numa escola próxima da residência, é mais fácil da gente comprovar que aquela criança estava trabalhando com os pais. Se ela estudou na cidade, já tem uma dificuldade maior. Então, são diversos documentos. E a gente vai montando esse quebra-cabeça. E é importante também falar de como é necessário criar tudo isso antes, né, Camila? Porque muitas pessoas pensam na aposentadoria, né, na hora de se aposentar. E é importante pensar ao longo da vida, né? Ter tudo direitinho, sabe que um dia vai precisar. Então, é bom se organizar. E como é importante também destacar a profissão, né, de um advogado e como ele pode auxiliar nessa jornada. Sim, a agricultura e a pesca, eles são áreas que a documentação é extremamente necessária. A gente não consegue pedir uma aposentadoria sem apresentar os documentos. E por vezes, eu vejo que às vezes o segurado, ele perdeu o pai e a mãe, por exemplo, ele vai lá e queima toda a documentação. Meu pai não vai mais precisar, mas às vezes tu vai precisar, o teu irmão pode precisar. E o que é aproveitado para ti pode ser aproveitado pro teu irmão. E são documentos que é aquele documento que tá no fundo da sacola. Aquele documento que tu acha que tu nunca vai utilizar. Ele vai servir para tua aposentadoria, para esses segurados principalmente. Então, todo documento que te menciona como agricultor, ele pode ser um meio de prova. E no caso da mulher,
a gente vem com a inovação que eles trouxeram agora neste ano, que é o protocolo de perspectiva de gênero para os julgamentos. Então, é uma discussão recente e que tem contribuído para a comprovação do labor rural pela mulher, porque a gente vem de uma sociedade machista, patriarcal, e que muitas vezes a mulher vinha daquela condição de do lar. Então, no documento, ela estava sempre como do lar e o marido como agricultor. Então, hoje, com esse protocolo de perspectiva de gênero, né, para os julgamentos, a gente tem que compreender que aquela mulher que está do lar e o marido agricultor, ela não é do lar, ela é agricultora. Porque, às vezes, na sua grande maioria das vezes, né, a mulher estava fazendo atividade doméstica e atividade rural, mas o trabalho dela era esquecido, digamos assim. Então, hoje, para ela se aposentar, a gente, às vezes, não só precisa da documentação dela, como também da documentação do marido. E, por vezes, o ex-marido, e que já aconteceu no meu escritório, dele negar a documentação, e a gente tem que trabalhar com aquilo que temos em nome dela, e, por vezes, é muito pouco. Então, a gente tem que trazer essa perspectiva também para a mulher que trabalhou com o seu companheiro, que ela tem que buscar ainda mais. O trabalho dela é ainda mais árduo na hora da aposentadoria. E existe uma idade para ir já organizando essa documentação? Eu sei que é ali, geralmente, perto da idade de se aposentar mesmo, né? Mas ao longo da vida, né? Tem uma idade mínima para começar? Não, eu aconselho que assim que a pessoa começa a atividade rural, a atividade pesqueira, ela tem que já pensar que toda aquela documentação que ela for trabalhando ao longo do tempo, toda a documentação vai ser importante, né? Então, sempre ter cuidado com seus documentos, organizar os seus documentos para que a hora que a gente precise, porque nem sempre vai ser na hora da aposentadoria. Às vezes numa doença, até mesmo numa gestação. Quando a mulher vai ter o bebê, ela já tem que começar a ir organizando a documentação para pedir o salário de maternidade. Então, não tem uma idade para a gente organizar. Para aposentadoria, eu sempre peço para os meus clientes para que eles comecem a procurar essa documentação pelo menos um ano antes, né? Mas no caso amplo, o ideal, sempre manter a sua documentação organizada. Qualquer documento que te mencione como agricultor, como pescador, ele pode vir a ser importante para ti. E com certeza lá na frente vai evitar muitas dores de cabeça, né? Sim. Camila, a gente vai para um rápido intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas desta tarde. E quem está aqui com a gente hoje é a advogada previdenciarista Camila. A gente está conversando sobre os principais aspectos dos benefícios rurais, oferecendo orientação prática e suporte para ajudar nossas famílias telespectadoras. Camila, no primeiro bloco a gente falou sobre os pescadores, sobre a agricultura, né? A documentação necessária. Nem sempre vai ser a mesma documentação, né? E tu falou também sobre esse suporte às mulheres grávidas, né? A licença maternidade. Salário maternidade. Salário maternidade. Traz mais detalhes também. Vamos falar agora um pouquinho das pescadoras, das agricultoras. Isso, como a gente conversou, as mulheres elas sempre encontram mais dificuldade pela questão, né, da documentação, que normalmente vinha em nome do marido. No salário maternidade, a gente precisa comprovar que essa agricultora, que essa pescadora exerceu atividade pelo menos 10 meses antes do parto. Importante dizer também que o salário maternidade ele não é só para aquela mulher que teve o parto, né? A gente também enquadra nesse aspecto as mães por adoção, aquelas mulheres que obtiveram a guarda. Então, a gente precisa trazer essa análise mais abrangente de que nem sempre vai ser pelo parto, o salário de maternidade. Claro, aí vai ter a divergência de prova, né? O que a gente vai, no caso da gestante, ela vai apresentar a certidão de nascimento do filho. Então, no caso do parto, né, a certidão de nascimento, já com a adoção da guarda, a documentação que concede a guarda para ela, mas a documentação rural vai ser sempre a mesma, né? Comprovar que exerceu aquela atividade por pelo menos 10 meses antes do parto, ou no caso da adoção e da guarda, 10 meses antes do fato gerador do benefício. E durante quanto tempo elas recebem também esse auxílio? É por 120 dias, né? 4 meses. No caso
da mulher que sofreu um aborto é 14 dias. É importante também trazer essa documentação, informar o INSS quando acontece, além de que é um direito dela, né? É um momento que o suporte emocional é necessário e ela precisa estar um pouco afastada da atividade, é importante sempre levar isso para o INSS também. E a gente pode falar também um pouquinho, né, das dificuldades encontradas ainda, né, em 2024. O que tu traz pra gente? Hoje o INSS ele é totalmente digital, né? A gente tem um atendimento na agência para perícias e para aqueles atendimentos que é necessário quando o segurado não tem o suporte de um advogado, que ele precisa apresentar a documentação direto lá, mediante agendamento. Para o público que a gente está conversando aqui, que é o agricultor, o pescador, isso acabou afastando um pouco o segurado dos seus benefícios, porque a gente sabe da dificuldade que esse público encontra de reunir toda a documentação e de apresentar isso através de um aplicativo, né? Além do que hoje a própria autodeclaração que é exigida, ela é totalmente informatizada. Então a gente tem um público que é mais carente de informação, mais carente de informações da própria internet, né, de como isso tudo funciona. Então, vem aí a necessidade do auxílio de um advogado ou do auxílio de um familiar que possa contribuir para que esses documentos sejam apresentados. A gente tem o 135, que é o canal do INSS para fazer os pedidos, e o meu INSS. Para nós, a gente diz, é simples, mas às vezes para a pessoa que está tendo aquele primeiro contato, é muito complexo. A própria autodeclaração é um questionário de 3 folhas e que pedem informações que às vezes a pessoa sequer pensou que poderia precisar. Então, o auxílio de um advogado é bem importante. E esses processos, normalmente, eles são demorados? Como é que funciona? A gente tem uma fila que vem sendo trabalhado para ser reduzido, né? O governo, ele tem trazendo novas ferramentas para reduzir essa fila. Então, hoje a gente tem um tempo de em torno de 45 dias, por vezes até 6 meses. Então, não tem como eu te dizer aqui qual é o tempo específico. A gente, pensa por morte, em torno de 45, 60 dias. Numa aposentadoria, 1 mês, 2 meses para ter esse resultado. Não temos mais aquele período exorbitante de 1 ano. Mas também não podemos dizer que é um resultado tão rápido. Porque quando há necessidade do recurso, a gente tem enfrentado aí em torno de 1 a 2 anos no administrativo. No judicial, esse tempo não é tão longo também. A gente tem dentro da Justiça Federal os juizados especiais federais, então para aquelas causas menos complexas, de até 60 salários mínimos. E hoje, o tempo médio de um processo previdenciário é de 3 a 6 meses. É importante a gente ressaltar para o público que o INSS é o maior litigante do Brasil. O INSS hoje representa 5% de todos os processos judiciais. Então, é o INSS quem mais litiga na justiça. Então, é normal que se tenha um tempo maior, mas a gente também vem com diversas ferramentas da própria Justiça Federal para reduzir esse tempo. Então, hoje é de 3 a 6 meses um processo judicial. Camila, e ainda se vê muitas pessoas que poderiam estar recebendo esses benefícios e elas não fazem ideia disso, né? Sim, sim. Eu recebo no meu escritório muitas pessoas que às vezes fizeram até um pedido e deixaram de ajuizar o processo judicial porque acreditaram que aquela decisão da INSS é a última, e não é a última. A gente tem muitos indeferimentos indevidos, então sempre que encontre uma negativa na INSS, não desista, procure um profissional capacitado para te ajudar, porque são inúmeras as decisões indevidas por parte do INSS. Por isso que ele é o maior litigante hoje. Então, sempre que receber uma resposta negativa por parte do INSS, procure um advogado especializado. Ele vai saber te ajudar, ele vai saber quais os documentos deve apresentar e não desista daquilo que é o teu direito. E eu gostaria que tu falasse pra gente também, compartilhasse quais são as dúvidas mais comuns dos teus clientes que chegam até o teu escritório. A grande parte dos meus clientes são agricultores, né? O meu escritório hoje se divide entre São José do Norte e Rio Grande. Então, a grande maioria das dúvidas é relativa à documentação mesmo. O que pode levar
ao INSS para que tenha o seu direito reconhecido. E, como eu falei, isso é muito amplo, depende muito de como exerceu a atividade. A nossa realidade aqui na região é o agricultor familiar, é o pescador artesanal em regime de economia familiar, que exerce a atividade junto com a sua esposa, com seus filhos. No caso da pesca, às vezes a questão da mulher de achar que ela, como ela não vai para o mar, ela não é pescadora. E não, ela é atividade pesqueira pós-pesca, como a gente chama. Ela é extremamente necessária. Então, a mulher ela tem que ter o seu direito reconhecido, tanto na pesca quanto na agricultura. Muita gente chega também com a questão do tempo da infância, né? O INSS hoje ele é um pouco mais brando que a Justiça Federal. A Justiça Federal reconhece a partir dos 12. Então, aquela pessoa que vem de família de agricultores, que vem de família de pescadores e que na infância ajudou seus pais, ela tem que ter esse tempo reconhecido. Hoje, na Justiça, a gente tem dos 12 até a data do casamento ou até a data do primeiro emprego reconhecido, desde que os documentos sejam apresentados. Se o teu pai foi aposentado nessa condição e reconheceu esse tempo, tem que buscar essa informação no INSS do benefício do teu pai, da tua mãe, para que o teu direito seja reconhecido. Então, tem muita gente que antecipa a sua aposentadoria por tempo de contribuição utilizando o tempo rural. É bom a gente também ressaltar que a partir dos anos 91 ali, houve uma mudança da lei. Para reconhecer esse tempo tem que fazer a contribuição, mas antes de 91 não era exigida a contribuição. Então, se tu exerceu a atividade antes de 91, teus pais eram agricultores, eram pescadores, vai atrás dessa documentação porque tu pode antecipar a tua aposentadoria. Camila, tanto na atividade rural quanto na pesca, né? A gente vê que são pessoas que trabalham muito mais que o corpo exige mais, né? É um Sim. trabalho manual. E muitas vezes acontecem também acidentes no trabalho, né? Sim. E como essas pessoas, elas devem procurar ajuda, quais os benefícios que ela tem se machucaram ali durante o trabalho. Tanto na agricultura quanto na pesca, eu tenho visto que o número de benefícios por incapacidade solicitados vem crescendo ainda mais. É uma atividade totalmente desgastante, né? A gente, tanto na pesca quanto na agricultura, é um exercício de força muito além daquilo que o corpo permite. Então, essas pessoas, elas têm que procurar né, o auxílio médico e quando tiver diagnosticado qualquer doença ou qualquer acidente que venha a sofrer, procure o médico, solicite a documentação, um atestado médico. Pode agendar essa perícia tanto pelo 135 quanto pelo meu INSS. Primeiro vai passar pelo exame médico, depois vai apresentar a documentação do rural. No meu caso, assim, eu vejo muito problemas de coluna. A agricultura, ela causa danos tanto na parte física, como até na parte psicológica também, porque é um trabalho sempre muito igual, e isso eu vejo que hoje os dois principais problemas são a parte ortopédica, né, de coluna, e na parte psicológica ali, muitos agricultores diagnosticados com depressão, com ansiedade. Então, não deixe passar o seu sintoma. Procure ajuda médica e, a partir daí, procure o INSS para fazer a perícia. Eles têm direito ao auxílio por incapacidade temporária, quando aquela incapacidade é por um tempo determinado. O auxílio por incapacidade permanente, quando aquela incapacidade ela é permanente e não há possibilidade de reversão. E quando a lesão é permanente, mas tu ainda pode exercer a tua atividade, tem o auxílio acidente, que daí é no caso do segurado especial, meio salário mínimo, pago até a sua aposentadoria. Então, não deixe para depois. Se tem sintoma, procure o médico, procure assistência médica e a partir daí busque os seus direitos. Porque pelo menos esses 3 benefícios hoje a gente tem para segurar, né, que essa pessoa não exerça atividade além da sua força. Camila, a gente está chegando já ao final do programa. Eu gostaria de agradecer a tua presença aqui hoje e por trazer tantas informações importantes, tanto para o pescador quanto para o agricultor. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada pelo sala de entrevistas nos dar essa possibilidade de trazer informação. E fico à disposição. Sempre que precisar, as minhas redes sociais estão abertas para qualquer questionamento. Fico à disposição
tanto de ti quanto do público geral. Qual é o teu arroba, Camila? É camilagolart.adv. Tá certo. Muito obrigada pela tua presença. E pra você que me assiste aqui, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV O Farol do Sul. Você pode enviar mensagens e assistir os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram @bruna.cantalupe. Importante lembrar do nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigado pela companhia nessa tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.